E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar em um dos períodos mais complexos e importantes da história do Brasil, a Era Vargas. Foram 15 anos que mudaram completamente a cara do nosso país e até hoje a gente sente os reflexos disso. Então, se prepara, pega seu café e vem comigo desvendar esse capítulo fundamental. Tudo começa em 1930. O Brasil vivia a República Velha, marcada pelo poder das oligarquias do café. A famosa política do café com leite entre São Paulo e Minas Gerais dominava o cenário, mas essa estrutura já estava balançando. A crise de 1929, nos Estados Unidos, atingiu em cheio a economia cafeeira e a insatisfação política só crescia. Foi nesse cenário que Getúlio Vargas, então governador do Rio Grande do Sul, surge como uma nova liderança. Nas eleições de 1930, o candidato do governo era Júlio Prestes, de São Paulo. Contra ele se formou a Aliança Liberal, com Getúlio Vargas para presidente e João Pessoa, da Paraíba, como vice. A chapa da Aliança Liberal defendia propostas como o voto secreto e a criação de leis trabalhistas. A eleição, como era de se esperar, foi cheia de fraudes, e Júlio Prestes foi declarado vencedor. A oposição não aceitou o resultado, mas o estopim para a Revolução veio com o assassinato de João Pessoa. Embora o crime tenha tido motivações pessoais, ele foi usado como um poderoso argumento político. Com isso, em outubro de 1930, estoura a Revolução de 30. Tropas de vários estados marcharam em direção ao Rio de Janeiro, então capital do Brasil, e conseguiram depor o presidente Washington Luiz antes mesmo da posse de Júlio Prestes. Assim, Getúlio Vargas assumiu o poder, dando início à Era Vargas. Essa era é geralmente dividida em 3 fases. A primeira é o governo provisório, que vai de 1930 a 1934. Nesse período, Vargas governou por decreto, centralizando o poder. Ele dissolveu o Congresso Nacional e substituiu os governadores dos estados por interventores federais, pessoas de sua confiança. Essa centralização gerou muita resistência, principalmente em São Paulo, que se sentia perdendo sua autonomia política e econômica. Essa tensão culminou na Revolução Constitucionalista de 1932. Os paulistas pegaram em armas exigindo uma nova Constituição para o Brasil. Apesar da derrota militar de São Paulo, após quase 3 meses de conflito, a pressão funcionou. Vargas convocou uma Assembleia Constituinte. Em 1934, foi promulgada uma nova Constituição. Ela trouxe avanços importantes, como o voto secreto, o voto feminino, a criação da Justiça do Trabalho e a garantia de direitos trabalhistas, como jornada de 8 horas e férias remuneradas. Com a nova Constituição, Vargas foi eleito presidente de forma indireta pelo Congresso. Começava aí a segunda fase, o governo constitucional, de 1934 a 1937. Nesse período, o Brasil viveu uma grande polarização ideológica, um reflexo do que acontecia no mundo. De um lado, tínhamos a Ação Integralista Brasileira, liderada por Plínio Salgado, um movimento de inspiração fascista, com o lema Deus, Pátria e Família. Do outro lado, a Aliança Nacional Libertadora, ou a ANL, uma frente de esquerda que reunia comunistas, socialistas e outros grupos que se opunham ao fascismo e defendiam a reforma agrária. A ANE era liderada por Luiz Carlos Prestes. Em 1935, a ANL tentou tomar o poder através de um levante armado conhecido como Intentona Comunista, mas o movimento foi rapidamente derrotado pelo governo. Vargas usou essa tentativa de golpe
como pretexto para aumentar a repressão. Aproveitando o clima de medo do perigo comunista, Vargas e seus aliados articularam um plano para se manter no poder. As eleições presidenciais estavam marcadas para 1938, mas Getúlio não queria largar o osso. Foi então que, em 1937, foi divulgado na rádio um suposto plano comunista para tomar o poder, o chamado Plano Cohen. Anos depois, descobriu-se que o plano era totalmente falso, criado por militares ligados a Vargas para gerar pânico na população. Com a desculpa de proteger o Brasil da ameaça vermelha, Getúlio Vargas deu um autogolpe em 10 de novembro de 1937. Ele fechou o Congresso mais uma vez, cancelou as eleições e impôs uma nova Constituição, a polaca, de inspiração fascista. Começava assim a terceira e mais longa fase da era Vargas. O Estado Novo, uma ditadura que duraria até 1945. O Estado Novo foi um período de forte centralização do poder e autoritarismo. Vargas governava com poderes quase absolutos. A censura à imprensa era intensa e os opositores políticos eram perseguidos, presos e torturados pela polícia política, comandada por Filinto Müller. Para construir uma imagem positiva do governo, foi criado o DIPU, Departamento de Imprensa e Propaganda. O DEP era responsável por controlar tudo que era publicado, desde jornais e revistas até peças de teatro e músicas de rádio. Ao mesmo tempo, o DP promovia uma propaganda massiva, exaltando a figura de Vargas como o pai dos pobres, o grande líder que estava modernizando o Brasil e protegendo os trabalhadores. E essa imagem não foi construída à toa. Durante o Estado Novo, Vargas aprofundou as políticas trabalhistas. Em 1943, ele reuniu todas as leis do trabalho em um único documento, a Consolidação das Leis do Trabalho, a famosa CLT, que existe até hoje, com várias modificações. A CLT estabeleceu o salário mínimo, a carteira de trabalho, a previdência social, entre outros direitos. Essas medidas deram a Vargas um apoio popular gigantesco e criaram uma forte ligação entre ele e as massas trabalhadoras. Um fenômeno que ficou conhecido como trabalhismo. Na economia, o Estado Novo foi marcado pelo nacionalismo e pela industrialização. Vargas investiu pesado na criação de indústrias de base, que eram essenciais para o desenvolvimento do país. Foi nessa época que surgiram grandes estatais, como a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, em Volta Redonda, a Companhia Vale do Rio Doce, para explorar minério de ferro, e a Fábrica Nacional de Motores. O objetivo era diminuir a dependência do Brasil em relação aos produtos importados e acelerar a nossa industrialização. Enquanto isso, o mundo estava em chamas com a Segunda Guerra Mundial. No início, Vargas manteve uma posição de neutralidade, negociando tanto com os aliados, liderados pelos Estados Unidos, quanto com o eixo da Alemanha nazista e da Itália fascista. Essa ambiguidade era vantajosa. Foi negociando com os Estados Unidos da América que Vargas conseguiu o financiamento para construir a CSN, por exemplo. Mas em 1942, após navios brasileiros serem afundados por submarinos alemães, a pressão popular se tornou insustentável. O Brasil declarou guerra ao eixo. Em 1944, a Força Expedicionária Brasileira, a FIB, foi enviada para lutar na Itália, ao lado dos aliados. E aqui a gente chega numa grande contradição. Como o Brasil podia ter um governo ditatorial em casa enquanto lutava contra ditaduras fascistas na Europa? Essa pergunta começou a ecoar cada vez mais forte na sociedade brasileira. A participação na guerra fortaleceu os ideais democráticos no país. A oposição a Vargas cresceu e surgiram manifestos pedindo a redemocratização. Sentindo a pressão, Getúlio começou a fazer concessões
Ele prometeu novas eleições, anistiou presos políticos e permitiu a formação de novos partidos. No entanto, a desconfiança de que Vargas poderia tentar um novo golpe para se manter no poder era grande. Um movimento popular chamado queremismo, com o lema "Queremos Getúlio", pedia a permanência do presidente. Temendo mais uma manobra, as Forças Armadas, que antes apoiavam Vargas, se voltaram contra ele. Em 29 de outubro de 1945, os militares cercaram o Palácio do Catete e forçaram Getúlio Vargas a renunciar. Chegava ao fim o Estado Novo e os 15 anos da Era Vargas. Mas a história de Getúlio não termina aí. Ele se retirou para sua fazenda no Rio Grande do Sul, mas não ficou quieto. Foi eleito senador e, em 1950, se candidatou novamente à presidência, dessa vez pelo voto popular, e ele venceu, sendo levado de volta ao poder nos braços do povo. Mas esse segundo governo é uma outra história, cheia de crises e com um final trágico. O legado da Era Vargas é imenso e controverso. Por um lado, foi um período autoritário, de repressão e censura. Por outro, foi um momento de modernização do Estado brasileiro, de grande impulso à industrialização e, principalmente, de criação de uma legislação trabalhista que moldou as relações de trabalho no Brasil por décadas. Entender a Era Vargas é essencial para entender o Brasil de hoje. As estruturas políticas, econômicas e sociais que ele construiu ou transformou continuam a influenciar nosso presente de muitas maneiras. E aí, gostaram dessa viagem pela Era Vargas? É um período denso, cheio de detalhes, mas espero que tenha dado para ter uma boa visão geral. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. E comenta aqui embaixo, qual o aspecto da Era Vargas que mais te chama a atenção? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!